Teacher, eu tenho dificuldade de falar no passado em inglês. Olha só, se você se identificou com essa pergunta, nesse vídeo eu vou te ensinar de uma vez por todas a montar uma frase no passado em inglês. Mas olha só, antes de eu começar, quero que você se inscreva aqui no meu canal para você não perder nenhum vídeo, tá bom? E ative as notificações para você ser avisado sempre que eu postar um vídeo novo. E o segundo recadinho que eu tenho para você aqui é para você vir fazer parte da minha comunidade Os Fluentes. Eu criei essa comunidade para poder ter um contato mais próximo de você e te direcionar rumo à fluência no inglês esse ano. Agora aqui, vamos lá para a tela do meu computador porque eu vou te mostrar como montar uma frase em inglês no passado. Pega um papel, pega uma caneta e vamos lá para a aula. Bom, vamos lá. Primeira coisa que você tem que entender é que em inglês, para você colocar um verbo no passado, você precisa saber se esse verbo ele é um verbo regular, tá? Ou se ele é um verbo irregular, tá bom? Vini, o que é um verbo regular? O nome já diz, irregular, ou seja, todos os verbos seguem o mesmo padrão. Se o verbo ele for regular, colocamos um ed no final desse verbo, tá? Então, por exemplo, eu vou colocar aqui alguns verbos regulares. Por exemplo, o verbo to watch, que é o verbo assistir. Vou colocar aqui, ó, é o verbo assistir. O verbo to like, que é o verbo gostar. O verbo to love, que é o verbo amar. O verbo to call, que é o verbo ligar. O verbo to open, que é o verbo abrir. Todos esses verbos aqui, eles são regulares. E para você colocar esses verbos, né, no passado, você vai colocar um ed. Então, por exemplo, eu vou colocar aqui uma frase afirmativa no presente e depois uma frase afirmativa no passado. Então, vamos pegar o verbo to watch ali, ó, para eu montar uma frase no presente. Eu assisto TV. I watch TV. Eu assisto TV no presente. Se eu quero falar no passado, o que eu vou fazer? Eu vou colocar esse verbo no passado. Se ele é um verbo regular, eu vou colocar ed. I watched. Opa, peraí que eu escrevi errado. I watched TV. O que é I watched TV? Eu assisti TV. Então, frase no presente, I watch. Frase no passado, I watched. Vamos pegar mais um verbo, ó, o verbo gostar. Eu gosto de pizza. Frase no presente, I like pizza. Se eu quero falar eu gostei da pizza, aqui é um pouco da pizza, né? Eu gosto da pizza, I like the pizza. Eu gosto da pizza. I like the pizza. Se eu quero falar eu gostei da pizza, eu vou pegar o verbo like e vou colocar ed. Como o verbo like já tem um e aqui, ó, a gente só vai pôr o d, tá bom? Então vai ficar I liked the pizza. Então isso aqui, ó, eu gosto, I like. Eu gostei, I liked, tá bom? Passado. Todos esses verbos aqui, ó, você vai colocar um ed no final do verbo. Lembrando que se o verbo já terminar com e, né, como por exemplo o verbo like e o verbo love, você não vai colocar mais um e, né? Não vai ficar assim, né? Tipo, você não vai colocar I like it, assim, ó, com dois e, né? Se já tem um e, você só vai pôr um d ali, tá? Por exemplo, o verbo to call. Ali, ó, o verbo ligar. Eu liguei para você ontem. Eu liguei para você ontem. Como que vai ficar essa frase? Eu liguei, I called. Olha lá, vou acrescentar o ed porque esse verbo ele é um verbo regular. I called you. Eu liguei para você. I called you yesterday. Ontem. I called you yesterday. Ó que fácil. Vamos agora para os verbos irregulares. Se o verbo for irregular, precisamos consultar a tabelinha de verbos irregulares.
tá? Você vai consultar a segunda coluna, que é do Simple Past, que é o passado simples, tá? Então vamos lá, eu vou pedir para o meu editor colocar a tabelinha aí, ó. Vamos pegar alguns verbos, ó. O verbo to go, que é o verbo ir. O verbo to see, que é o verbo ver. O verbo to break, que é o verbo quebrar. Vamos procurar esses verbos na nossa tabelinha. Ó, passado do verbo go é o verbo went. Então, por exemplo, eu quero falar assim, ó. Eu vou para a academia todo dia. Frase no presente. Como que vai ficar? I go, eu vou. To the gym, eu vou para a academia. I go to the gym every day. Olha lá, frase no presente. I go to the gym every day. Mas e se eu quero falar no passado? Eu fui para a academia ontem. Eu fui para a academia ontem. Frase no passado, a gente vai pegar o verbo go e vai colocar no passado. Na tabelinha, a gente acha que o passado do go é went. Então vai ficar I went to the gym yesterday. Olha lá. I went to the gym yesterday. Eu fui para a academia ontem. Tá? Então, o verbo go, ele é um verbo irregular. Então, a gente não vai colocar ed aqui, ó, vai ficar goed. Não, ele é um verbo irregular. Você precisa conhecer o passado dele. Vamos pegar outro verbo aqui, ó, o verbo to see, que é o verbo ver. Eu vejo meu amigo todo dia. Frase no presente. I see my friend every day. Olha lá. Eu vejo meu amigo todo dia. Frase no presente. Mas e se eu quero falar assim, ó, eu vi você ontem. Eu vi você ontem. Agora eu estou colocando o verbo ver no passado, ó. Eu vi. O verbo to see, o verbo ver, ele é um verbo irregular. Vamos procurar lá na nossa tabelinha, ó. Passado de see é saw. Então, eu vi vai ficar I saw you yesterday. Pronto. I saw you yesterday. Ó que fácil. Verbo break. Aqui, ó. Verbo break é o verbo quebrar. Eu quebrei a janela. Semana passada. Eu quebrei a janela semana passada. Ó. Quebrar tá no passado. O que a gente tem que fazer? Ir lá na tabelinha e procurar o passado do verbo break. Você vai achar que é I broke. Ó, eu quebrei, I broke the window last week. Eu quebrei a janela semana passada. I broke the window last week. Então, recapitulando, para você colocar um verbo, tá, em inglês no passado, você precisa saber se esse verbo ele é um verbo regular ou se ele é um verbo irregular. Se o verbo for regular, você vai colocar um ed depois aqui do verbo, tá? I watched, I liked, I called, né? Por exemplo, eu abri a janela. I opened the window. Ó, eu abri a janela. Passado. I opened the window. Ó lá. Open é um verbo regular, então a gente coloca o ed, certo? I opened the window. Eu abri a janela. Se for um verbo irregular, aí você precisa saber qual que é o passado. Você precisa conhecer o passado dele. Não tem uma regra, coloca tal coisa. Não. Aqui você tem que ir lá na tabelinha e conhecer qual que é o passado desse verbo. Agora você pode estar se perguntando o seguinte, tá, Vini, mas e se eu não sei se é um verbo regular ou se é um verbo irregular? Por exemplo, tô aqui querendo saber se o verbo to decide, que é o verbo decidir. Como eu vou saber se ele é regular ou se ele é irregular? Você vai ter que ir lá na tabelinha, tá? Para você saber se ele é um verbo regular ou irregular, você vai ter que ir lá na tabela e procurar o verbo. Se o verbo não estiver na tabelinha, ele é regular, tá? Se o verbo não estiver lá, ele é um verbo regular. E realmente, se você procurar o verbo to decide lá na tabela, você não vai achar. Por quê? Porque ele é um verbo regular. Então, lá, eu decidi
comprar um carro. I decided to buy a car. Olha lá. I decided. Vou acrescentar o D, né? Para ficar com ED, porque ele é um verbo regular. Tá bom? Então, novamente, para você saber se um verbo ele é regular ou irregular, você vai ter que ir lá na tabelinha e verificar. Se o verbo não estiver lá, ele é um verbo ele é um verbo regular. Se ele não tiver, se ele tiver, aí você olha lá qual que é o passado dele, tá bom? Agora, veja que todas essas frases aqui, ó, que a gente colocou, a gente está usando o pronome I, né? Eu. E se eu quiser mudar o pronome? E se mudarmos o pronome? Vai acontecer alguma coisa? Não. Por quê? Em inglês, não existe conjugação. Então, se eu falo assim, ó, eu comprei um carro novo. Vamos lá, qual que é o verbo comprar? O verbo comprar é o verbo to buy. É o verbo comprar. Se você ir lá na tabelinha, você vai achar que o passado de buy é bought. Então, I bought a new car. Tá? O verbo to buy ele é um verbo irregular. Tá bom? Ele é um verbo irregular. I bought a new car. Eu comprei um novo carro. Mas vamos supor que eu não quero falar eu comprei. Eu quero falar você comprou um novo carro. Vai mudar alguma coisa? Não. Vai ser a mesma coisa, eu só vou trocar o pronome. You bought a new car. Olha lá. Ah, Vini, não quero falar você, eu quero falar ela. Ela comprou um novo carro. Um carro novo, né? Tô colocando um carro novo ali em português. Eu inverti aqui. Um carro novo. Vai ser a mesma coisa. She bought a new car. Ah, Vini, nós compramos um carro novo. Mesma coisa. We bought a new car. Veja que não importa o pronome, tá? Em português existe uma coisa chamada conjugação. Eu comprei, tu comprou, nós compramos, né? A gente conjuga o verbo. Em inglês não, ó. Em inglês é tudo a mesma coisa. I bought, you bought, she bought, we bought. Não importa o pronome. Não importa o pronome aqui, tá bom? E também não importa se é um verbo regular ou se é um verbo irregular. Por exemplo, vamos pegar o verbo, sei lá, o verbo to wash, que é o verbo lavar. Eu lavei o carro. I washed the car. Verbo regular, né? Verbo to wash, ele é um verbo regular. Então, para pôr no passado, a gente acrescenta ed. Mas vamos supor que eu não quero falar eu lavei, eu quero falar você lavou. Você lavou o carro. Vai mudar alguma coisa? Não, porque não tem conjugação. Ó. You washed the car. Mas vamos supor que eu quero falar ela lavou o carro. Só vou trocar o pronome. Ó. She washed the car. Ah, Vini, ele lavou o carro. Mesma coisa. He washed the car. Ó que fácil. Nós lavamos o carro. Percebeu como é fácil? Vai ficar we washed the car. Elas lavaram o carro. Ó. Elas lavaram o carro. Vai ficar they washed the car. Veja que não importa o pronome, tá? Não existe conjugação em inglês e também não importa se é verbo regular ou irregular, tá? Ou seja, para você colocar um verbo em inglês no passado, você precisa lembrar se ele é um verbo regular ou se ele é um verbo irregular. Se ele for regular, você acrescenta ed. Se ele for irregular, você precisa ir lá na tabelinha e pegar o passado dele, tá bom? Mas veja que o que facilita pra gente é que em inglês não existe conjugação, então não importa o pronome aí que você vai usar, tá bom? E aí, viu só como é fácil montar frases em inglês no passado? Agora quero deixar um desafio aqui pra você. Vamos ver se você entendeu como montar frases em inglês no passado. Coloca nos comentários
como que fica a seguinte frase em inglês. Eu comprei uma casa grande. E também coloca aí nos comentários como que fica a seguinte frase em inglês. Nós compramos uma casa grande. Coloca aí essas duas frases, quero ver se você entendeu. Não esqueça que se você é novo por aqui, não deixe de se inscrever aqui no meu canal para você não perder nenhum vídeo. E também ative as notificações para você não ficar de fora de nada que eu postar aqui. E também não esqueça de entrar na comunidade Os Fluentes, uma comunidade que eu criei para ficar mais próximo de você. Todo dia eu mando um áudio de conteúdo lá, tá bom? E você também recebe outros conteúdos gratuitos lá na nossa comunidade, tá bom? Um grande abraço e eu te vejo no próximo vídeo.